não por culpa, mas por graça. Tá bom, eu sei que o vídeo passado foi um pouco pesado, mas a intenção do conselho da nossa igreja não é apelar para sua culpa quanto à não pregação do evangelho, mas apelar para a graça. Porque quando a gente apela simplesmente para a culpa de alguém, tem um risco de nós criarmos pessoas legalistas. Mas não é essa a intenção do conselho, nós queremos ser parceiros no evangelho da graça. Então vamos pegar o exemplo de Paulo quando ele foi preso e escreveu uma carta para os filipenses. Então ele havia sido preso por pregar a Cristo como verdadeiro rei e não César, e estava se deparando ali com uma situação de execução até. O que você faria se isso acontecesse com o pastor da igreja? Talvez você me rejeitaria por causa do embaraço, da vergonha, ou por temer perder alguma coisa. Ah, nem conheço direito esse pastor, eu sempre achei ele meio extremista mesmo. Ou talvez você encontraria forças para se manter firme em solidariedade a mim. Enviaria ofertas, oraria em meu favor, aceitaria a perseguição das autoridades e continuaria pregando a mensagem de Cristo. Mas eu sei que esse exemplo de Paulo é um pouco exagerado para os dias de hoje. Ainda é um pouco difícil eu ser preso como pastor da igreja por pregar o evangelho. Está ficando um pouco complicado, mas ainda vai levar um tempo. Mas eu queria destacar a ideia do abandono de um irmão de fé. Porque a comunhão, a parceria que os crentes de Filipos tiveram com Paulo não foi uma pizza após o culto ou uma noite agradável de estudo bíblico, embora isso seja muito gostoso e não devamos parar. Mas os filipenses e o apóstolo Paulo estavam muito juntos e participantes da graça de Deus por meio de Cristo. E é isso que eu queria destacar, a beleza dessa parceria da igreja de Filipos com Paulo. Eles compartilhavam do mesmo evangelho, do mesmo espírito, da mesma palavra, do mesmo Cristo e buscavam alcançar outras pessoas juntos. E era uma parceria fundamentada na graça, sem justiça própria. Eles pregavam o evangelho que falava sobre um Cristo sofredor que morreu e ressuscitou para trazer justiça e salvação para o povo de Deus. Então, para os filipenses, receber esse evangelho significava estar disposto a sofrer como o próprio Cristo sofreu. Por isso que Paulo exortou os filipenses a permanecerem firmes nessa comunhão, porque os filipenses sabiam muito bem que eles eram uma colônia romana, com todos os privilégios e direitos de serem cidadãos plenos do Império Romano. Mas Paulo os lembrava de que o rei deles não era César e que Roma não era a pátria deles. E por isso que Paulo fala para eles viverem de forma digna dessa pátria celestial, servindo de forma unida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o crente comum em Filipos, o membro comum da igreja, não era um cidadão de segunda classe, ou uma tropa de apoio que dava cobertura às linhas de frente, ao apóstolo, ao pastor, aos evangelistas. Pelo contrário, eles estavam sofrendo juntos pela fé evangélica. E esta é a razão porque a unidade da nossa igreja é tão importante. E por que Deus fala então que reclamar, murmurar, discordar é totalmente inapropriado? Porque isso traz divisão, separação, enfraquece o evangelho, enfraquece a pregação. Então os filipenses deveriam abandonar os motivos egoístas, assim como nós devemos fazer hoje, e as rivalidades internas também deveriam ser deixadas de lado, para que lutassem juntos pelo evangelho, assim como nós temos que fazer hoje. E veja bem, Paulo não está dizendo que nós não vamos ter problemas dentro da igreja. Mas quando nós estamos em uma guerra, precisamos ver realmente quais são os problemas importantes. E os problemas menores devem ser relevados ou até jogados de escanteio. Então, um soldado em uma guerra que dá um grito com o outro soldado, ou até dá um safanão no outro soldado, para que o outro não caia em uma mina ou em uma armadilha, não deve ser disciplinado pelo seu ato, mas congratulado, desde que nós estejamos caminhando juntos em discipulado. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.